medida está conferindo. 0,22, exatamente 18. Tem cuidado com a interpretação. É verdade. Opa! Eu estava aqui tirando uma dúvida do Tito sobre a interpretação das partes de um conjunto. Você se lembra que na nossa última teleaula o nosso assunto era a representação do conjunto? Então, a minha dúvida está na representação das partes do conjunto mecânico. Se você tem dúvidas como a do Titão, então você está ligado no canal certo. Na teleaula de hoje você vai aprender a interpretação dos desenhos de componentes e detalhes de conjuntos mecânicos. E aí, todo mundo pronto para acompanhar a representação dos componentes? A nossa teleaula de hoje está começando agora. Angela, olha que bom o desenho desse encosto móvel. Olha, bonito mesmo, hein, Miguel? Por que você não aproveita e fala do desenho de componentes? Boa ideia. O desenho de componente é o desenho de uma peça isolada que forma um conjunto mecânico. Já o desenho de detalhe, ele representa um elemento, uma parte de um elemento, uma peça isolada, uma parte de um componente ou a parte de um conjunto mecânico. Só que o desenho de componente dá a descrição completa e exata da forma, dimensões e modo de execução da peça. Não é só isso não. O desenho de componente, ele mostra direitinho a forma, o tamanho, o material, o acabamento de cada parte. Além disso, ele informa as operações de oficina necessárias para a execução do componente, além de limites de precisão e mais algumas outras coisas. E já que você falou em oficina, é sempre bom a gente ouvir quem está com a mão na massa. Sabe, Caio, é importante que cada peça do conjunto mecânico seja representada em um desenho de componente. Mas todas as peças, Ananias? Não, as peças padronizadas não são representadas em desenho de componente porque elas não precisam ser executadas. Claro. Afinal, elas são compradas de fornecedores externos. Isso. Mas elas nunca são representadas? Olha, só em desenho de conjunto. Inclusive, a sua solicitação é feita com base nas especificações da lista de peças. Tá. Mas e os desenhos de componentes? Também são representados em folha normalizada? É como os desenhos de conjunto? É claro que sim. Aliás, o que desenho de conjunto tem em comum com o desenho de componente é a folha. Ela é dividida em duas partes, contendo espaço para o desenho e para a legenda. Então, a interpretação do desenho de componentes depende da interpretação das duas partes. Falar em interpretação, seu Tito, que tal o senhor me ajudar a conferir aqui e ver se essas peças estão de acordo com o que pedem os desenhos? Hein? Opa, interpretar desenho é comigo mesmo, Silva. Então pega esse aí do lado. Esse aqui? É. Esse é o desenho do encosto móvel. Olha só, Silva, a legenda do desenho de componente é bem parecida com a do desenho de conjunto. Ela também apresenta um rótulo e uma lista de peças. E veja que a interpretação do rótulo do desenho do componente é semelhante à do rótulo do desenho do conjunto. Mas não é só isso que pode variar do desenho de conjunto para o desenho de componente. Tem razão. O número do desenho e os responsáveis por sua execução também. Tanto o desenho de componente quanto o desenho de detalhe podem ser representados em escala diferente da escala do desenho de conjunto. Eu acho melhor mostrar um exemplo. Então deixa comigo. Olha, nesse caso, a peça 2 foi desenhada em escala de ampliação 2:1. Enquanto que o conjunto foi desenhado em escala natural, ou seja, em escala 1:1. E repare que a lista de peças traz as informações necessárias sobre a peça representada. Olha só, Ananias. Agora, eu já tenho todas as informações que eu preciso para fazer uma completa interpretação do desenho de componente. Assim você vai colocando em prática tudo que aprendeu aqui. Aliás, eu vou começar pela interpretação do desenho de componente desse encosto móvel aqui. Então aproveita porque ele foi representado com supressão de vistas. Ele está representado só com a vista frontal. E representada em corte total. Se analisarmos direito, vamos perceber que o encosto tem a forma de uma calota esférica, com um furo passante. Acho que você quer dizer que a superfície interna do encosto tem a forma côncava, Caio. É isso mesmo, Ananias. De qualquer maneira, as cotas básicas do encosto são diâmetro, 18 milímetros, altura, 4 milímetros, o diâmetro do furo passante é de 6 milímetros. O raio da superfície esférica mede 12 milímetros. A espessura do encosto é de 1 milímetro e 52 centésimos de milímetro.
e corresponde à espessura do aço ABNT, 1010-1020, bitola 16. E aí, Tito? Você tá lembrado que símbolo é esse aí ao lado do número 2? É claro que eu tô, Silva. Este é o símbolo de rugosidade. Indica o estado de superfície que a peça deve ter. Então você também deve estar lembrado de que o círculo somado ao símbolo básico de rugosidade indica que a superfície da chapa para o encosto deve ficar do mesmo jeito que foi obtida na fabricação. Bom, isso quer dizer que a remoção do material não é permitida. Aliás, pelo que eu tô vendo no desenho aqui, essa não é uma peça que exige uma grande precisão. Bom, no desenho não tem nenhuma indicação de tolerância específica. Tem toda a razão. Só a tolerância dimensional geral foi indicada. Bom, mas agora vamos andar rápido com esse controle de qualidade, Titão, porque o grampo fixo não é só formado de encosto móvel, não. Então vamos ao trabalho, chefe. Vamos conferir o corpo do grampo fixo. Você checa as medidas que eu confiro aqui no desenho. Bom, observando o rótulo, dá pra ver que o corpo está representado em escala natural, aqui no primeiro diedro. Logo ao lado, vemos que as medidas são dadas em milímetros. Isso. E bem acima, vemos que a lista de peças traz as mesmas informações já vistas no desenho de conjunto. Pronto, agora dá para mostrar que o corpo está representado através da vista frontal e de duas vistas especiais. Vista de A, vista de B. Elas foram observadas conforme os sentidos das setas de A e de B indicadas na vista frontal. Agora, a vista frontal apresenta um corte parcial e uma seção rebatida dentro da vista. Vamos ver o corte parcial. Ele mostra um furo roscado, quer dizer, um furo com uma rosca triangular métrica normal, que é de uma entrada. Mas não é só isso não, né? A vista de B mostra uma saliência e o furo roscado da peça. E a vista de A mostra a representação das estrias. Faltou dizer alguma coisa, não? Ah, já sei. Faltou dizer que o acabamento pedido para o corpo vem indicado por esse símbolo aqui, olha. Ele caracteriza a superfície a ser usinada. Além disso, dá licença, N9 indica a classe de rugosidade de todas as superfícies da peça. Bom, agora só falta interpretar as medidas do corpo. Mas isso você já sabe fazer, né? Qualquer dúvida é só consultar o seu livro de estudos. Muito bem. Desse jeito, daqui a pouco, eu é que vou tirar minhas dúvidas com você, Caio. Que é isso, Nanias? Imagina, é só estudar um pouquinho que a gente acaba aprendendo, né? E você já aprendeu como se faz a interpretação desse parafuso aqui? Desse parafuso? Quer ver só? Aqui na legenda, ficamos sabendo que o parafuso está desenhado em escala natural e no primeiro diedro. Agora, as informações da lista de peças são as mesmas do desenho de conjunto. Nesse desenho, a gente vê que o parafuso está representado através da vista frontal com a aplicação do corte parcial. A vista frontal mostra a cabeça do parafuso, o corpo roscado, o elemento A e o elemento B. O elemento A deve ser rebitado no encosto móvel. Você já deve ter visto que na cabeça do parafuso há um furo passante que está representado parcialmente visível e parcialmente pela linha para contornos e arestas não visíveis. Mas e as medidas, hein, Tito? E se as medidas desses parafusos não estiverem de acordo com o que estabelece o desenho, já viu, né? Não se preocupa, Silva, que eu tô de olho aqui nas medidas do parafuso. Confere aí, ó. O parafuso deve ter um comprimento total de 64 milímetros, sendo que só o seu corpo mede 46 milímetros, que é a mesma medida desta parte roscada. Confere? Confere. E qual deve ser o diâmetro externo da rosca triangular métrica normal? Bom, ela deve medir 10 milímetros. Agora, o chanfro da cabeça do parafuso deve medir 2 milímetros por 45 graus. Já que você está falando da cabeça, Tito, qual deve ser o comprimento dela? Bom, seu comprimento, 12 milímetros.
E o diâmetro da cabeça deve medir 15 milímetros. Tá de acordo? Perfeitamente. Mas qual deve ser o diâmetro do furo da cabeça? 6 milímetros e 5 décimos. E a localização deste furo é de 6 milímetros. Agora me diz o tamanho do elemento A. 4 milímetros de comprimento por 6 milímetros de diâmetro. E o tamanho do elemento B é 2 milímetros de comprimento por 8 milímetros de diâmetro. Só que não há indicação de tolerâncias específicas. E o afastamento geral de mais ou menos 1/10 de milímetro vale para todas as cotas. Então nós vamos ver que o acabamento geral da peça corresponde à classe de rugosidade N9, enquanto que o acabamento do furo da cabeça corresponde à classe de rugosidade N12. E a usinagem da peça será feita com remoção de material. Bom, agora nós já podemos mostrar a interpretação do manípulo. Vamos lá. Ele também está representado em escala natural, 1 por 1. No primeiro diedro, aqui nós podemos ver que o manípulo será feito de barra de aço, com 6 milímetros e 35 centésimos de diâmetro e 80 milímetros de comprimento. O manípulo está representado em vista frontal, que mostra o corpo do manípulo e 2 espigas nas extremidades. O símbolo indicativo de diâmetro mostra que tanto o corpo como as espigas são cilíndricas. Este símbolo aqui indica que o manípulo receberá acabamento geral, enquanto que este outro aqui indica que apenas as superfícies cilíndricas das espigas receberão acabamento especial. Antes de pensar em acabamento especial, eu quero ver se você interpreta corretamente as medidas do manípulo. Ah, Ananias, tá fácil de saber, né? Olha, é só olhar que o comprimento do manípulo é de 72 milímetros, que o seu corpo mede 56 milímetros por 6 milímetros e 3 décimos. E as espigas medem 8 milímetros e 5 milímetros. Agora repare que as espigas têm tolerância isodeterminada E9 no diâmetro. Elas serão rebitadas nas cabeças do manípulo. Bom, Silva, por falar em cabeças do manípulo, agora só falta a gente conferir estas aqui para completar o nosso controle de qualidade. Então vamos logo com a interpretação dessas cabeças. Bom, nesse caso aqui, a cabeça está representada em escala de ampliação 2 por 1 no primeiro diedro. Serão usadas 2 cabeças para a montagem do manípulo. Mas e o acabamento? Bom, a cabeça deve ter um acabamento geral N9. Ela está representada em vista frontal com meio corte. E a tolerância do furo é H8. O meio corte permite visualizar tanto o aspecto exterior da cabeça como o furo escariado interno. Aliás, N12 indica o acabamento especial da superfície interna cilíndrica do furo. Agora tem uma coisa muito importante, Tito. O diâmetro nominal do furo é igual ao diâmetro nominal da espiga do manípulo, que será arrebitada na cabeça. Portanto, a tolerância do furo da cabeça H8, combinada com a tolerância E9 do diâmetro da espiga do manípulo, resulta num ajuste com folga. E isso você não pode esquecer. Pode deixar que eu não vou esquecer não, Silva. Aliás, que tal uma boa revisão de tudo que a gente viu? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu a interpretar desenhos de componentes e de detalhes de conjuntos mecânicos. Viu que o desenho de componente tem muitos pontos em comum com o desenho de conjunto, apresentando espaço para desenho e para legenda. E ainda acompanhou a interpretação dos componentes do grampo fixo. Se você quiser gravar tudo sobre a interpretação do desenho de componente, é só praticar. E no seu livro de estudos tem todos os exercícios que você precisa. Então, até a próxima teleaula. Tchau!
Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.